O vazamento de mensagens do senador Flávio Bolsonaro com o banqueiro Daniel Vorcaro levou lideranças do Centrão e do mercado financeiro a articularem uma nova chapa, da centro-direita ao Palácio do Planalto. Quem vai trazer os bastidores dessa notícia, dessa informação, é o Misael Maionete. Chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Misa, seja muito bem-vindo, viu? Uma excelente noite. Conta então para a nossa audiência. Líderes do Centrão estariam conversando, querem uma chapa com Michele Bolsonaro, mesmo sem o aval de Jair Bolsonaro, é isso mesmo? Será mesmo, Caniato? Será que isso daí pode acontecer? Muito boa noite para você e para quem acompanha Os Pingos nos Is. Líderes do Centrão estariam articulando justamente uma chapa envolvendo a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro do PL e também a senadora Tereza Cristina. Por quê? Na avaliação deles, o desgaste do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato ao Planalto, abriu um certo espaço para dialogar com Tereza Cristina, que tem uma forte influência no agronegócio, e também com Michele Bolsonaro, que dialoga com os bolsonaristas e com o público evangélico. Ela que também é líder do PL Mulher e fala bastante com esse público. Então, poderia estar acontecendo aí no Centrão esse tipo de conversa para fazer essa chapa. Tentei contato agora há pouco com o Valdemar Costa Neto, que é o chefe do PL, mas eu não consegui retorno. Ele deve estar bastante ocupado com os assuntos envolvendo o Master, mas agora há esse rumor. Isso aconteceria sem o aval do próprio Jair Bolsonaro, porque a gente já sabe que o aval dele é para Flávio Bolsonaro até então, mas tem muita coisa acontecendo, vamos combinar. A gente tem aí os áudios vazados, né, entre Vorcaro e Flávio Bolsonaro, agora também com essa nova repercussão da Intercept mostrando o Eduardo Bolsonaro com poder em relação ao dinheiro depositado pelo Master, mas surgem esses rumores e conversas. Até as eleições, eu imagino que a gente ainda vai ter várias discussões e conversas das siglas, dos dirigentes, e para definir o futuro, né, desses candidatos, para ver quem vai chegar até o final. Caniato? Tá certo, Misael segue acompanhando essas movimentações. Se tiver alguma atualização, novidade, por favor, hein? Microfones abertos. Grande abraço, bom trabalho para você. Chamar o Roberto Mota para trazer a impressão dele para essa notícia. Você, Mota, figuras da direita e da centro-direita estariam articulando uma chapa com Michele e Tereza Cristina, mesmo sem o aval de Jair Bolsonaro. Bem, qual a chance disso acontecer? Inacreditável, né, Caniato? Eu estava aqui pensando, caramba, porque afinal o apoio de Jair Bolsonaro é apenas um detalhe, né? Se ele não quiser apoiar, lança a si mesmo, que o eleitor vai topar. O meu comentário é que com aliados assim, ninguém precisa de adversários. Todo mundo tem direito a sonhar, todo mundo tem direito a fazer planos, mas a realidade da política não costuma perdoar delírios. O risco maior de um movimento como esse é o eleitor achar que está sendo feito de bobo. E isso pode ser surpresa para alguns políticos e para alguns caciques partidários, mas a época em que dava para fazer o eleitor de bobo acabou. Pois é, eu fico pensando, se esse episódio que envolve Flávio Bolsonaro, o caso do filme, do financiamento via Daniel Vorcaro, se isso inviabilizaria a pré-candidatura dele. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo para analisar essa notícia trazida pelo Misael Maionete, que é uma notícia, é o bastidor do bastidor, né? Já que não temos os nomes de quais caciques ou figuras dos partidos estariam movimentando os pauzinhos, né? Articulando, negociando aqui e acolá uma chapa Michele e Tereza. Mas assim, a chance zero, né, dessa chapa acontecer sem o aval de Jair Bolsonaro. Fico pensando com os meus botões. Só que isso talvez sinalize para planos B, C e D dentro de alguns partidos que entendem que talvez, a depender das novas revelações, Flávio não seja mais viável? Pois é, Caniato. Pelo visto, há muitos Romeu Zemas aí pela política brasileira que já estão dando a candidatura de Flávio Bolsonaro como carta fora do baralho. E isso
faz parte da dinâmica da política. É óbvio que a candidatura de Flávio... Na verdade, não sei nem se a candidatura, mas a imagem de Flávio Bolsonaro sofreu um dano, né? Eu acho que esse foi a grande consequência de todo esse evento do filme até agora, foi causar uma rachadura na conexão do Flávio Bolsonaro com os eleitores, que já não era uma conexão muito fácil, né? Os eleitores bolsonaristas são pessoas que têm uma ligação quase que afetiva com Jair Bolsonaro. Não importa o que Jair Bolsonaro faça, essas pessoas estão ali com ele porque são conectadas a ele pela emoção, não pela razão. Flávio Bolsonaro vai herdar esses votos por uma consequência do que será a eleição. Mas essas pessoas não são apaixonadas, elas não são emocionalmente conectadas com Flávio Bolsonaro. Enxergam nele a possibilidade de tirar o PT do poder e ter ali alguém que represente Jair Bolsonaro. Mas uma parte fundamental do eleitorado que Flávio Bolsonaro precisa é esse eleitorado que não quer a manutenção do PT na presidência da República e que vai votar naquele candidato que estiver melhor posicionado para vencer o candidato Lula nessas eleições. E aí agora este eleitorado, quando olha para Flávio Bolsonaro, vê uma trinca, vê uma rachadura. E a partir dessa quebra de uma confiança que eventualmente existia ali, é que o jogo da política pode mudar. A candidatura de Flávio Bolsonaro só ficará ameaçada se revelações muito contundentes, não do que saiu até agora, de contrato, pagou, que não pagou, que o contrato foi, que o dinheiro veio, mas se for uma coisa assim, né, na expressão popular, o batom na cueca de que ele se beneficiou diretamente de recursos passados por Daniel Vorcaro, ou se houve ali o uso do seu mandato para favorecer o Master de alguma forma, e que poderia ficar associado, então, esse dinheiro a um pagamento de um serviço político prestado, aí, sem dúvida alguma, será necessário surgir um plano B. E na atual circunstância, eu acho difícil encontrar alguém para representar Jair Bolsonaro que não Michele Bolsonaro, que tem a resistência dos filhos, inclusive, mas, ao que me parece, o comando ainda está com Jair Bolsonaro. Se ele disser que vai ser Michele, os filhos vão ter que engolir. E ela, não podemos nos esquecer, é ela quem está no dia a dia com o ex-presidente, que está em prisão domiciliar, há muitas restrições para a visita de outras pessoas, e ela está ali, cuidando dele, falando no ouvido dele e certamente expressando as suas opiniões. É um cenário improvável, Caniato? Eu acho que é improvável, mas ele não é impossível. Pois é, e a família tem uma carta na manga, né? Porque eu fico pensando, a outra opção seria Tarcísio, mas Tarcísio continua governador, então ele não tem mais condição de ser o escolhido por Jair Bolsonaro. Mas tem Michele, é inexperiente, nunca participou de uma eleição, não faz mal. Mas nos vários levantamentos feitos, ela performou muito bem. E digamos que adquiriu algum tipo de experiência nesses eventos conduzidos por ela, né, em que ela é a figura principal do PL Mulher. Ela rodou praticamente o Brasil inteiro e tem uma interlocução importante com algumas lideranças políticas, principalmente do PL nos estados. Deixa eu chamar o Bruno Musa. Antes disso, deixa eu só me despedir de parte da rede. Algumas emissoras, a partir de agora, ficarão com suas programações locais. Então, eu agradeço muito a parceria aqui com a gente em Os Pingos nos Is. Eu sigo com os nossos comentaristas, as principais notícias do dia. E você, Bruno Musa, e essa tese, né, de que algumas figuras do Centrão estariam preocupadas com as notícias a respeito da conexão entre Flávio e Daniel Vorcaro, e entendem que isso pode prejudicar os planos dos partidos e desses parlamentares que vão tentar continuar tanto na Câmara quanto no Senado. E aí você sabe, né? Quando muitos olham para o próprio umbigo, aí acabam pensando em alternativas, né? Eu fico pensando naquele cara de direita que, para continuar na Câmara Federal, topa até fechar
campanha com um partido da esquerda. Isso já aconteceu, né? Você muda, pula de canoa num estalar de dedos. Mas o que você acha dessa possibilidade de um cavalo de pau de 180 graus e uma chapa que não tenha Flávio na cabeça, e sim Michele, e uma vice como Tereza Cristina? Veja, Caniato, no atual momento, com os dados que nós temos, eu acho altamente improvável também, mas não dá para dizer que isso seria impossível. De novo, estamos ainda no campo das indefinições, não sabemos se sairão novos fatos, se saírem, quais serão esses fatos, serão possíveis comprovar o que veio até agora, que não se trata de nenhum evento, digamos, envolvendo corrupção. Tudo está em aberto. Eu acho importante você ter um plano B, claramente importante o plano B. Eu concordo muito com o Dávila no sentido de que há mais alternativas para a direita e, portanto, se a candidatura do Flávio não persistir, se de fato não conseguir comprovar ou a demanda eleitoral for diferente, só o tempo dirá, como eu falei, espero que não, pelo bem do Brasil, pelo bem realmente do país, de termos mais alternativas no campo da direita para tirar a mentalidade da esquerda no país, que está levando realmente uma situação de caos econômico, institucional e tudo mais. Eu acho que é importante ter esse plano B, mas eu acho, até o momento, com o que temos, altamente improvável. Agora, tudo isso também é extremamente relevante, que os novos fatos vão sendo surgindo e aqueles que deturpam toda a possibilidade de o país caminhar para uma normalidade passam a ser esquecidos, porque cada dia surge uma nova crise. Nós não podemos esquecer da delação premiada de Daniel Alvorcaro, do que pode vir à tona ainda do outro campo. Tudo isso também pode minar o governo de turno atual, que vale lembrar. Há indícios importantes também de envolvimento de todos os lados. Então, não importa aqui o viés político, partidário, ideológico. O que vale é tentarmos trazer a transparência e o máximo possível de moralidade, nesse campo de moralidade que se tornou o Brasil, trazermos o mínimo que a gente possa para buscar um caminho para a tal da normalidade, que estamos completamente longe disso. O pior, continuamos cavando a nossa própria cova e o nosso próprio buraco. Então, de novo, é importante nós termos alternativas, porque não sabemos o que virá adiante. Mas enquanto não for comprovado nenhum tipo de ilicitude, eu acho que é importante continuarmos no que está definido, o que estava definido até aquele momento. Se de fato for comprovado alguma coisa, aí sim os culpados pagarem por isso. Mas só será culpado se isso for julgado e de fato for caracterizado algum tipo de corrupção. Recebendo a rede Jovem Pan, todos conectados com a gente agora em Os Pingos nos Is, a notícia em destaque foi trazida há pouco, inclusive, pelo repórter Misael Mainetti. Ele apurou que algumas lideranças do Centrão, também de partidos de centro-direita e da direita, estariam aventando a possibilidade de apoiarem um outro candidato que não Flávio Bolsonaro. E o nome de Michele surge nessas rodas como o mais forte. Inclusive, algumas lideranças teriam sugerido Tereza Cristina como sendo a política ideal para fechar chapa com Michele Bolsonaro. Então, seria uma chapa Michele e Tereza Cristina. E aí o que surpreende a nós, principalmente os nossos comentaristas aqui do programa, mas também outros colegas nossos da Jovem Pan, é que algumas lideranças teriam dito que essa chapa poderia avançar mesmo sem o aval ou mesmo sem a concordância de Jair Bolsonaro. Para muitos analistas, chance zero disso dar certo. Deixa eu passar para o Dávila para trazer também suas impressões, porque da maneira como muitos tratam a política, parece que estão escrevendo um roteiro de um filme hollywoodiano, né, para aproveitar a pauta do dia, né, Dávila? A política aqui no Brasil é diferente, né, Dávila? Não é assim que funciona. Vamos pensar em Michele e Tereza. Se o Bolsonaro não quiser, não tem problema, a gente lança assim. As coisas não funcionam dessa forma, né? Isso é comentário de palpiteiro, sabe, ô Caniato? Isso não tem nenhum fundamento. Imagina só, se o PL vai tirar ou vai pensar em outra chapa com o Flávio Bolsonaro, que lidera
as pesquisas, que é hoje o candidato mais competitivo da direita, mesmo depois dessa história mal contada do filme, do dinheiro, do Vorcaro. Isso é totalmente absurdo. Isso é especulação infundada. Você tirar um candidato que está liderando as pesquisas da chapa, é só se acontecer uma hecatombe, uma bomba atômica, não tem a menor chance. Isso é da natureza política. Vai apanhar, hoje vai ter essa história do filme, amanhã outro candidato vai vazar uma outra informação, vai ter que responder. Esta é a dinâmica da política. O fato é que o PL tem dois olhares, um olhando o Palácio do Planalto e a disputa da presidência da República, e o outro as eleições proporcionais para a Câmara e para o Senado. E é óbvio que no momento em que tem uma explicação mal dada e isso gera especulação, aqueles que estão disputando a eleição para a Câmara ou para o Senado estão num momento difícil, vai ter que explicar a vida porque que seu candidato está metido nesse rocambole que não consegue sair. Mas isso, nós estamos ainda há 4 meses das eleições, tem muito tempo para correr. Achar que você vai mudar a cabeça de chapa por causa de uma explicação mal dada de um dinheiro, isso é totalmente ilusão daqueles que adorariam ter sido escolhido por Jair Bolsonaro como seu candidato. O candidato escolhido por Jair Bolsonaro é Flávio. Flávio lidera as pesquisas, apesar do escândalo agora, ou da história mal contada. Isto é apenas uma pedra no caminho, jamais um obstáculo insuperável para destruir uma candidatura que continua a ser sólida.